Olá, olá, bom dia! Eu sou Lediane Silveira, estou aqui mais uma vez com o devocional Café com Jesus para compartilhar com vocês em uma palavra. E eu não posso compartilhar aquilo que eu não estou vivendo, eu não posso compartilhar com vocês aquilo que eu realmente não esteja enfrentando. Então, agora pela manhã, eu estava alimentando meu filho e ali eu tirei um tempo para estar orando. Na verdade, para estar, como que eu vou estar dizendo para vocês? Eu não estava nem orando, eu estava literalmente conversando com Deus. Nós sabemos que a oração é uma conversa com Deus, mas ali eu não tirei para orar, e sim para me rasgar quebrantada ao Senhor, porque existem situações nas nossas vidas onde nós somos deparados com vozes que querem te parar, vozes que querem dizer a você o que fazer e o que não fazer, vozes que duvidam de você. E o chamado, a frase você é escolhida, você é escolhido, você tem chamado, você tem chamada, você é algo que Deus separou para esse tempo, você é filha amada, você é filho amado. É tão forte que quando você resolve ouvir apenas a voz de Deus, você vai enfrentar pessoas que duvidam, pessoas que não acreditam naquilo que você está vivendo, pessoas que te amaldiçoam, pessoas que te abençoam, pessoas que estão ao teu lado e pessoas que estão ao teu lado, mas não estão com você. Existe uma grande diferença em pessoas que estão caminhando do seu lado, te dando a mão, te dando a força. E existem pessoas que estão falando que estão do seu lado e na verdade não estão. E falou muito forte ao meu coração. Eu escrevi uma canção novamente e ali eu pude tirar um devocional. Eu, em oração ontem no culto, eu pedi para o Senhor, me deixa parar, Senhor, me deixa viver uma vida normal. Uma vida normal que antes eu tinha, era ir para o meu trabalho, era eu voltar, cuidar da minha casa naquele pouco tempo que eu tinha, cuidar dos meus filhos no pouco tempo que eles tinham ali comigo. Eu tinha um trabalho, eu tinha uma casa, eu tinha filhos onde eu morava, eu tinha amigos, alguns se permaneceram, outros foram embora. Eu tinha pessoas que me amparavam. E quando Deus me disse, vai para a cidade que eu estou te dizendo para ir, não foi fácil e não está sendo fácil, nem para mim, nem para o meu esposo, nem para minha filha e nem para o meu bebê, e muito menos para aqueles que ficaram lá. E hoje pela manhã o Senhor me fez recordar, e tem 3 dias que o Senhor está me levando a essa palavra, recordar, mas não é sobre isso que eu quero falar. E eu sentei aqui falando com uma amiga que tem me acompanhado. Eu recebi uma mensagem dela que me emocionou, e naquele momento eu falei, Senhor, me estabelece, porque eu não posso mais ser gerada na emoção, eu preciso ser gerada na provisão de Deus, não na emoção, e saber separar o que é emoção. E então eu sentei aqui para me tirar uma leitura do devocional, e Deus é maravilhoso. Ele trouxe para mim Isaías 12, ação de graças, e eu vou estar compartilhando com vocês. Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estás irado contra mim, mas a tua ira me desviou-se e tu me consolaste. Eu tenho certeza que Deus se irou comigo ontem. Se irou comigo na madrugada quando eu chorei e quando eu pedi para eu parar, para eu interromper o chamado, porque eu sei que não é fácil, e eu sei que tem pessoas que estão passando também coisas piores do que eu estou passando, e eu não estou falando de você deixar casa, deixar carro, deixar cavalos, deixar filhos. Eu estou falando de pessoas ao longo do caminho te ferindo com palavra, te ferindo com ingratidão, te ferindo com aquilo que você quer. Mas o Senhor te fala, minha amada, meu amado, e fala para mim, não é o que as pessoas querem, não é o que as pessoas dizem, é o que eu te digo. E não queira provar, não queira justiça para você própria, porque eu sou a justiça. Eu sou aquele que te pega no colo todos os dias que você quer desistir. Eu sou aquele que te dei voz para falar. Eu sou aquele que tenho te chamado os teus filhos, chamado teu esposo. Aguenta firme que eu estou com você. É isso que eu falo para você, meu irmão e minha irmã.
Deus é a minha salvação. Deus é a tua salvação. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Não são pessoas que vão te salvar. Quem vai te salvar é Deus. Porque você pode buscar a Jesus na profundidade. Você pode buscar a presença. E você pode sim ouvir apenas a voz dele. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louve o Senhor, invoquem o seu nome, anuncie entre as nações os seus efeitos e façam-nos saber que é o seu nome exaltado. Não é o nome da Lediane que vai ser exaltado, não é o nome do João, da Maria, do Júnior, da Radassa, do Gabriel, do Daniel, da Ágata, da Sofia, do José, da Esther, não é. É o nome do Senhor que precisa ser engrandecido. E eu estou aqui sendo voz nesse momento, porque eu não posso mais paralisar a minha voz. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel, no nome de vocês. Então, meu amado e minha irmã, se passarem pela tua cabeça de desistir, assim como passou pela minha cabeça, assim como a prensa está me prensando cada vez mais para mim ser a voz da nação, para mim ser a voz que Deus quer usar. Não é fácil permanecer, não é fácil você escutar uma direção de Deus e fazer aquilo, porque pessoas vão falar, ela não está ouvindo Deus. Pessoas duvidam de você, mas aquele que te colocou no chamado, aquele que te colocou no projeto, foi Deus, foi o Pai, e Ele não vai te deixar parar, porque é assim que eu me senti quando eu me coloquei naquele quarto, em desistência do meu chamado, em desistir daquilo que Deus colocou, porque não foi eu que pedi. Em nenhum momento eu orei pedindo dons, em nenhum momento eu pedi para eu ser uma voz para falar. Eu só pedi a cura de uma depressão, eu só pedi a cura de um casamento, eu só pedi a cura de um homem que eu conheci e que eu estava amando naquele momento. Eu pedi a cura pelos meus filhos, eu pedi perdão e arrependimento por tudo aquilo que eu tinha feito, mesmo conhecendo um pouco da palavra. Continuando aqui nesse vídeo, eu vou estar dizendo a você, não desista do teu chamado, porque quanto maior você fica pedindo, quanto mais você fica pedindo para desistir, quanto mais você fica pedindo, falando para Deus que você não consegue, parece que é uma força que vem dentro de você que você não entende. E isso só Deus pode fazer. E como eu estava falando, no momento em que 5 anos atrás eu entrei num quarto, onde eu orei, onde eu busquei a presença e a intimidade de Deus, coisas começaram a acontecer na minha vida que eu não mensurava. Porque eu não imaginava, porque eu dava muito valor ao meu trabalho, eu dava muito valor à minha posição, eu dava muito valor àquilo que eu estava vivendo naquele momento, em questão de coisas, em questão de trabalho, em questão dos meus filhos. Quem me conhece sabe muito bem o quanto eu sempre trabalhei, o quanto eu sempre amei os meus filhos. E mesmo estando pouco tempo com eles, o tempo que eu tinha com eles, Deus me fez ser levada a essa semana, a recordações que eu nem esperava que iriam repassar para mim. E foi muito bom. Eu vou estar voltando a falar sobre isso. Eu vou estar voltando a falar sobre esse tema, recordação, recordar. Porque é diferente de você olhar uma foto, de você olhar as coisas, lembrar das coisas do passado com dor. É muito diferente. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Hoje eu vim para falar sobre uma ação de graças. Isaías 12 foi o versículo que eu li. Então não adianta, meus irmãos. Não adianta, minhas irmãs. Nós queremos desistir, nós queremos olhar pelas circunstâncias. É como eu fui corrigida pelo meu esposo. Você está olhando as circunstâncias. Sim, porque parece que para onde eu aponto, para onde eu estou indo, que Deus está me apontando aí. São pessoas que não estão acreditando. Mas eu tenho que dar vozes a isso? Não. Porque quantos pastores, quantas pastoras, quantos ministros de louvor, quantos servos de Deus que nem têm cargos, mas estão ali dentro de uma igreja, dentro de uma escola, dentro de um condomínio, dentro de um lugar onde Deus fala com a pessoa e a pessoa vai falar e muitas das vezes a pessoa é arrogante, a pessoa não acredita, nem oração a pessoa quer receber. E nós precisamos continuar ao chamado, a ser escolhido e ser escolhida, príncipes e princesas de Deus.
Aquilo que Deus te entregar, você ora. E se você ficar perturbado, e enquanto você não sentir paz, aquilo que você precisa entregar, é Deus que está falando com você. Precisamos sim ter muito discernimento, precisamos sim ter muita sabedoria, mas também nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos colocou, daquilo que está nas nossas mãos, e não é colocando a pessoa contra a parede, não é você querendo calar a pessoa, não é você querendo diminuir a pessoa. Deus sim tem tempo para todas as coisas, e eu entendo muito bem esse tempo, porque eu sei o tempo que eu passei e o tempo que eu passo com Deus. Eu sei as coisas que Ele me entregou, e existem pessoas confiadas muito a mim, que Deus cuida através da oração, e não é porque eu sou capaz, é porque Deus me capacita a cada passo que eu dou. Porque não foi eu que quis dons. Eu nunca orei pedindo dons para Deus. Depois que eu aprendi que eu tinha que orar para aperfeiçoar aquilo que Ele me deu. Existem experiências sobrenaturais, surreais que eu passei e que realmente nem crente acredita. Sabe por quê? Porque muitas das vezes existem crentes que não estão na intimidade. Oram, não estou falando de quantidade de oração, porque eu posso passar 20 horas orando, e se o meu coração estiver corrompido, se eu estiver em iniquidade, não vai adiantar nada. Não estou falando que eu sou santa, porque eu não sou. Só existe um santo. E tudo que ele passou, se ele passou o que passou, quem somos nós para não passar por aquilo que nós estamos passando? Quem somos nós para pessoas não acreditar? Quem somos nós, né? Nós somos filhos e filhas chamados, escolhidos. E não queira provar aquilo que Deus não te deu. Não queira provar aquilo que você não conhece. Não queira dons se você não consegue ter posicionamento. Não queira amizades que você não está preparado para encarar e para cuidar. Não queira dons que você não sabe dominar. Não queira altar sem você não ter levantado um altar na tua casa. Não queira você fazer aquilo que você quer e faça aquilo que Deus te manda fazer. Vai doer. Você vai chorar, você vai murmurar, sim. Você vai pedir para desistir, sim. Mas Ele não deixa desistir, porque Ele manda os seus anjos através de mensagem. Ele manda a própria palavra para você. Antes mesmo de eu ter me colocado ao meu coração, a ter mandado uma mensagem para uma amiga que está a distâncias daqui. A distâncias, porque ela está lá nos Estados Unidos. Uma pessoa que também está sendo usada dentro do meu chamado. Outra pessoa está numa outra região daqui, que eu não sei onde que ela é. Por várias vezes Deus usou ela. Ela me manda mensagem provando que Deus está falando com ela aquilo que eu estou vivendo. E eu tenho certeza que é Deus, porque Ele é minucioso nos detalhes. E quando assim eu me deparei chorando, com meu filho no colo, louvando a Deus, adorando de verdade a Deus, Ele me dá a palavra, uma palavra confortando o meu coração, me dizendo para mim continuar, que Ele é a minha salvação. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação, está em Isaías 12:2. E com alegria vocês tirarão água da fonte da salvação. É essa fonte que nós devemos seguir, é essa fonte que nós devemos buscar. E me perdoe aqui, se por acaso alguma palavra que eu trouxe te feriu, me perdoe aqui se realmente você foi tocado por essa palavra. Porque o Senhor, Ele nos diz, ainda é chance, a porta está aberta. Aliás, a porta está aberta, ela é estreita, mas ela está aberta. E Ele está lá te esperando, Ele está lá me esperando. Sabe por quê? Porque um dia nós dissemos sim. Um dia eu orei falando, Senhor,
Faça de mim o que o Senhor quiser, mas sem ti eu não consigo. Eu nem mensurava o que eu estava orando, meus irmãos e minhas irmãs. Eu orava dessa forma. Eu passei praticamente 3 anos orando assim. Senhor, me cura, Senhor, me liberta, Senhor, me restaura. Senhor, restaura meus filhos. Senhor, restaura minha casa, restaura meu esposo. Faça a minha história ser vivida de forma real. Era isso que eu pedia. Senhor, afaste de mim as pessoas que não estão entendendo o teu propósito. Senhor, me devolve a alegria. Senhor, me devolve a vida. Senhor, eu preciso de ti. Foram canções, foram pessoas, foram palavras, foram registros de todo aquele processo que Deus me colocou a fazer. E eu me sinto sim preparada. Eu me sinto sim posicionada, porque hoje, através daquele quarto, eu querendo arrancar as minhas vestes sujas ainda, eu querendo arrancar as vestes de ingratidão, eu querendo arrancar as vestes de querer desistir, e Deus não me deixou desistir. Esses frutos do Espírito que tá aqui, são frutos que precisam permanecer conosco todos os dias. Eles precisam permanecer conosco. E só poderemos permanecer se nós buscarmos a intimidade, se nós viermos a nos posicionar, nos arrepender, pedir perdão para Deus, pedir perdão para as pessoas, buscar a santidade, buscar a intimidade, buscar a oração. É isso que Deus vem falar comigo nessa manhã, é isso que Deus vem falar com você através da minha boca, através da tua palavra. Leiam lá Isaías 12. É sobre ação de graças. E Deus me falou antes de ontem, hoje é na terça-feira, falou comigo, porque eu senti no meu coração de fazer um culto de ação de graças nessa casa que eu aluguei. Eu aluguei há 1 semana essa casa, que Deus me mostrou, que Deus colocou uma pessoa com uma mensagem para eu alugar essa casa. Quando eu entrei, Deus do número à cor da casa, Deus dos pés que eu coloquei aqui, Deus falando comigo e eu querendo desistir pela ingratidão. Eu estava sendo ingrata, e eu preciso falar sobre isso. Porque é uma ingratidão você não honrar a casa que Deus te dá. É uma ingratidão você não honrar os seus filhos. É uma ingratidão você não honrar o seu esposo, não honrar o seu trabalho para aqueles que trabalham. Porque existem mulheres sendo chamadas e levantadas para ficar dentro de casa hoje. Porque existem homens que precisam se reposicionar no sacerdócio. Existem mulheres que precisam voltar a ser dona de casa. Existem pessoas que precisam romper, que não estão conseguindo, e Deus está esmagando, assim como Ele me esmagou, assim como Ele está esmagando os meus filhos, assim como Ele está esmagando o meu esposo. Ele está esmagando pessoas que não estão acreditando, pessoas que estão querendo parar. Mas eu vim aqui para te dizer, não pare, não escute pessoas, escute a Deus, não olhe para aquilo que você está vivendo, olhe para Deus, olhe para as promessas que estão aqui. Se eu tivesse entendido isso antes, eu não estava aqui. Às vezes eu estaria aqui, mas não na forma com que eu estou. Mas eu também acreditei que tudo aquilo que eu vivi, sem santidade, sem intimidade, sem respeito, pecadora, trabalhando e não tendo intimidade com Deus. Foi isso que Ele fez comigo. Então que você possa hoje estar firmando os teus passos no teu chamado. Volte a orar, volte a buscar, volte a adorar, volte a louvar, volte a escrever. Volte a escrever, porque tem mulheres aí que, assim como eu, tem homens que foram chamados para a escrita, que foram chamados para escrever livros, escrever mensagens, escrever orações, escrever adorações. Estão paralisados, escutando vozes humanas. É claro que nós temos pastores, temos discipuladores, temos algumas pessoas que estão ali para nos ajudar naquilo que eles estão enxergando, naquilo que eles podem ver. E sim, eu preciso realmente ouvir mais as pessoas. E eu preciso muito mais agora, nesse momento, filtrar mais ainda o que Deus está falando comigo. Porque vão se levantar pessoas, vão se levantar homens e mulheres querendo te paralisar, querendo me paralisar. Mas eu venho aqui nessa manhã dizer que nós precisamos nos posicionar, precisamos voltar à essência,
Em nome de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.